Querida igreja, paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho do Senhor Jesus, escrito pelo evangelista Marcos. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Marcos, capítulo de número 10. A partir do verso 46 para a nossa meditação. É sempre bom estarmos na casa de Deus, a sua presença, e mais uma vez ministrar a palavra de Deus neste altar é um privilégio para mim, uma honra. Muito obrigado ao meu pastor Fábio, pastor Rodrigo. Deus abençoe a vida dos senhores e creia que esta é a noite de Deus para nós. A partir do verso 46 diz assim a palavra de Deus: Depois foram para Jericó. Saindo ele de Jericó com os seus discípulos e grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: Que queres que eu te faça? O cego lhe respondeu: Rabi, eu quero ver. Disse-lhe Jesus: Vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus pelo caminho. Muito obrigado por sua atenção. Podemos assentar. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler é um texto muito conhecido, conhecidíssimo esse texto. Você já leu esse texto com certeza muitas vezes, já cantou algumas canções que foram baseadas no texto que nós acabamos de ler. Você também ouviu com certeza muitas mensagens extraídas desse texto sagrado. Mas ainda assim, depois de ouvir canções, depois de ouvir ministrações, depois de ler por muitas vezes, ainda assim há muitas verdades de Deus nesse texto aqui, para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso dia a dia. E nós vamos meditar um pouco nos próximos minutos para entender o que Deus quer falar conosco por meio desta passagem. Naturalmente, quando Marcos está escrevendo, ele já diz onde é que Jesus estava. Ele já deixa claro: Jesus estava em Jericó. Jesus estava nas cercanias de Jericó. Uma observação que vale a pena trazer é que nesse tempo do primeiro século haviam duas Jericós. A primeira é a antiga Jericó, que teve sua muralha derrubada pelos filhos de Israel quando caminhavam entrando na terra prometida. A segunda Jericó é uma cidade, ou uma pequena cidade, que fora construída por Herodes, onde ele construiu um palácio, onde ele passava algum tempo, quando queria descansar, quando queria tirar uma folga da correria da cidade grande, ele ia descansar nessa cidadezinha pequena ao lado, chamada Jericó também. Ele estava nessas cercanias. Segundo Marcos, Jesus estava ali, nas cercanias de Jericó, tanto da antiga
como da Nova Jericó. Jesus estava em Jericó. E isso é importante dizer que ele estava em Jericó, claro, porque a antiga Jericó era uma cidade amaldiçoada, era uma cidade que estava debaixo de maldição, e Jesus passando por ali, pisando naquela terra, colocando os seus pés naquele solo, significa dizer que haviam bênçãos de Deus que seriam derramadas sobre aquele lugar por Jesus estar passando por ali. Isso ficou claro, porque pelo menos 2 grandes eventos então aconteceram com Jesus ali em Jericó. Qual foi o primeiro grande evento então que está descrito? É o que lemos, o evento de um cego que está sentado à beira do caminho. Ele está ali mendigando, seu nome não aparece no relato bíblico, o nome dele está oculto, está escondido. O que aparece aqui na história é o nome de seu pai. Ele é filho de um senhor que Marcos chamou de senhor Timeu. Ele é filho de Timeu e ele é cego, está sentado à beira do caminho. Vale a pena ressaltar também, porque lá no último verso 52 que lemos, diz que Bartimeu, depois de conversar com Jesus, ele tornou a ver, ele voltou a ver, ele teve a sua visão recuperada. O que Marcos está dizendo então é que em algum momento de sua vida, de sua trajetória na terra, ele teve a possibilidade de ver, ele tinha como enxergar, ele tinha como ver a luz do dia, ele tinha sim possibilidade de contemplar a luz, porque ele enxergava. Mas Marcos deixou claro também que, por alguma razão, ele perdeu e voltou a ver. O que foi a causa dessa cegueira que se alojou na visão de Bartimeu? Nós não sabemos. Por que é que ele ficou cego? Não sabemos. Como aconteceu esse processo de perda da visão em Bartimeu? Nós não sabemos. O que sabemos é que ele ficou cego. Ele enxergava, perdeu a visão. E quando ele perde a visão, ele passa a mendigar. Ele passa a viver à beira do caminho em Jericó. E como eu lhe disse, ali passavam nobres por causa do grande palácio de Herodes. Então era um bom lugar para assentar e pedir esmolas. Caravanas passavam por ali. Ele aproveitou, sentou à beira do caminho e ficou longos anos, talvez, da sua vida pedindo esmolas ali, porque ele precisava arrecadar recurso para viver, para ter pelo menos suas necessidades básicas supridas. Ele está cego, ele não enxerga, ele não vê, ele precisa de ajuda, ele precisa de esmola, ele precisa que as pessoas, ao passarem por ali, estendam as mãos e deem alguma coisa, uma moeda, deixassem alguma coisa para ele ir suprindo a sua necessidade diária. Mas algo poderoso vai acontecer na vida do cego que está na beira do caminho em Jericó. O que é que vai acontecer? É que Jesus, e possivelmente esse dia aqui seja uma sexta-feira, possivelmente seja uma sexta-feira, esse dia aqui, porque quando ele entrou, passando, ele vai se hospedar na casa de um moço que está lá dentro da cidade, que é um nobre. Possivelmente é uma sexta-feira, e para ele não continuar a caminhada em direção a Jerusalém, ele vai passar a noite de sexta, o sábado, na casa de Zaqueu. Mas olha aqui para você compreender o que está acontecendo. Jesus está indo, passando naquele caminho, entre uma e outra Jericó, e esse moço descobre que Jesus estava passando ali. Ele descobriu por algum meio, e qual foi o meio? Perguntando: quem é que está passando? Quem é que está caminhando aqui? Quem é o nobre que está passando? Eu ouço muita gente
ouço muitos passos, percebo muitas vozes. Quem está passando aqui? E alguém disse para ele: Jesus de Nazaré está passando aí. Jesus está passando aí. E ele logo percebeu, nessa notícia que recebeu, na resposta que obteve, que era a chance que ele precisava para receber um milagre. E sendo assim, ele vai começar a gritar: Jesus! Mas ele não grita Jesus de Nazaré, como disseram para ele. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele é cego, mas ele conhecia a genealogia do mestre que passava ali. Ele é cego, mas ele evoca a realeza que havia no rabino de Nazaré, que estava passando ali. Ele é cego, mas ele sabe que ele é o rei dos reis. Então ele não grita Jesus de Nazaré, ou rabino da Galileia, ou mestre me atenda. Ele grita: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. O que é que eu aprendo e você deve aprender com Bartimeu nesta noite? Que Jesus não é apenas um rabino, ele não é apenas um mestre, ele não é apenas um professor, ele é rei. E Bartimeu vai gritar, chamando pelo rei que estava passando ali. Ele reconheceu em Jesus o cumprimento das promessas de Deus a Davi. Ele reconheceu em Jesus o cumprimento das promessas de Deus a Davi, dizendo para ele que da casa de Davi para sempre o reino seria ocupado por monarcas de sua casa. E quando Jesus passa por ali, ele reconhece que Jesus era da casa de Davi. Então ele grita isso: filho de Davi, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia de mim. Outra coisa que você deve aprender com Bartimeu, que ele não tinha medo de se expor para receber o milagre que precisava. Ele não tinha medo de colocar a cara a bater em busca do que ele precisava. Ele começou a gritar: filho de Davi, filho de Davi, filho de Davi. E você precisa aprender com Bartimeu que o silêncio me iguala, mas o meu grito me expõe. Porque aquele cortejo não era um cortejo fúnebre. Aquilo não era um cortejo de alguém que estava carregando alguém a ser enterrado. Quem estava passando ali era o rei. Então havia razões para gritos, dizendo que ele era o rei, que ele era o Senhor, que ele era o poderoso, que ele era o sublime, que ele era o cumpridor das promessas de Deus a Davi. Então receba essa palavra: se você precisa de um milagre, o silêncio vai te igualar, mas o seu grito vai te expor, porque quem precisa de milagre tem que se expor em algum momento. Precisa de um milagre? Então quem precisa tem que declarar que precisa. Quem precisa tem que gritar: eu quero, eu preciso, eu estou aqui. E é isso que ele está fazendo. O Senhor não sabe quem sou eu, mas eu sei que o Senhor é rei. Eu sou apenas o cego da beirada da estrada, estou todo empoeirado, mas eu sei que o Senhor é o rei que eu preciso. Eu sei que o Senhor é o poderoso, de quem as Escrituras falaram a respeito, e eu criei em tudo que eu vi e li quando tinha visão. E agora eu sei que eu não te vejo, mas eu reconheço que o rei está passando aqui na estrada que eu estou. E a pergunta que eu faço é: você reconhece que o rei está entre nós esta noite? Quem reconhece que o rei está entre nós esta noite? Um sinal, por favor. O rei está entre nós. Então eu aprendo com Bartimeu, e você deve guardar. Ele grita, ele se expõe, ele quer chamar a atenção. E uma outra verdade que você deve guardar é que Bartimeu descobriu que Jesus estava lá porque alguém contou para ele.
Não é isso? Quem é que está passando? Quem está passando é Jesus. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Ele ouviu a notícia de que Jesus estava lá. Mas a pergunta é: como é que eu sei que Jesus está no lugar que eu estou hoje? Por duas formas. Primeiro, porque ele mesmo disse: onde estiver 2 ou 3 reunido em meu nome, eu estou presente no meio. E a segunda forma de perceber Jesus no ambiente é por meio de sensibilidade espiritual. E tem gente que tem gente que não tem. Tem gente que sente ele no ambiente, tem gente que não sente. No ambiente que tem gente que sai flutuando na presença de Deus porque sentiu a graça de Cristo na sua alma, tem gente que não sentiu nada. Bartimeu não enxerga. Está dando uma lição para nós. Ele buscou saber porque perguntou. E você deve buscar saber. Primeiro, porque ele deu garantia. Segundo, por sentir a presença dele em você. E a pergunta pode ser simples, mas a resposta tem que ser verdadeira. Você já sentiu Jesus no culto hoje? Não é porque o pastor disse que Jesus está aqui, e nem porque a palavra dele garante que ele está, é porque você já sentiu a presença dele. Você consegue entender o que eu estou transmitindo para você? Não é porque alguém pegou o microfone e disse Jesus está aqui, ou não é porque você leu dizendo eu estou no meio. É por essas garantias que ele dá, mas também por sentir a presença dele muito perto de você, aquecendo a sua alma, alegrando você, curando o seu coração. Alguém já sentiu isso aqui nesta noite? Aleluia! Um outro aprendizado aqui, para você nunca mais esquecer. Bartimeu gritou: tem misericórdia de mim. Ele é cego, mendigo. Ele poderia gritar: tenha pena de mim. Olha para mim, tenha pena de mim, Jesus. Eu sou um coitado, perdi a visão, estou aqui mendigando, não tenho ninguém para me ajudar. Tenha pena de mim. E por que ele não pediu tenha pena de mim? Porque aqui eu aprendo: Jesus não tem pena. Ou é compaixão, misericórdia. Consegue entender isso? Não é olhar para você e dizer: poxa vida, eu fiquei com uma pena. Jesus não faz isso. O texto apresenta em várias vezes e Jesus teve compaixão ou teve misericórdia. Você precisa aprender que não adianta chegar na presença dele e se fazer de coitadinho. É isso que Bartimeu está ensinando. Jesus, eu estou cego, mas eu não sou um coitado, eu sei quem é o Senhor. Eu estou sem visão na beira do caminho, mas eu não estou me fazendo de coitado aqui não. Eu quero que o Senhor olhe para mim e usa de misericórdia. Então não é pena, é misericórdia. Tenha misericórdia de mim. Só que um outro aprendizado para você guardar e nunca mais esquecer: nesse filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quem apareceu? A oposição. A oposição apareceu. O que é que a oposição começou a dizer? Para de clamar. Não incomoda o mestre. E eu aprendo com Bartimeu: a oposição, geralmente, com a sua resistência, está apontando a direção correta. Para de clamar. Aí Bartimeu: então eu tenho que clamar.
Porque eu não sou guiado pelo que a maioria diz. Eu sou guiado pela minha convicção no rei que está passando ali. Eu não sou guiado pela orientação que eles estão me dando. Até porque alguém foi bondoso em dizer: quem está passando é Jesus de Nazaré. E quem disse que Jesus de Nazaré passava, enxergava, mas via menos do que Bartimeu. Contemplava a luz, mas Bartimeu contemplava algo mais profundo do que a luz. Porque a luz era pouco diante do que Bartimeu via. Bartimeu não via a luz do sol, mas ele conseguiu enxergar o sol da justiça passando no caminho de Jericó. Bartimeu não consegue olhar para a claridade e ver os raios solares, mas ele sabe que o Rei dos Reis, que o homem que veio para salvar a humanidade, estava passando no caminho onde ele estava. E você precisa aprender que ser guiado pelo que os outros falam não vai te levar a lugar nenhum. Aleluia. Dá um glória a Deus aí, senão eu vou achar que é até com você. Ser guiado pela conversinha de alguém que não conhece Jesus pode levar você a permanecer a vida inteira no mesmo lugar. E ouvir opiniões de quem não tem o que fazer não vai levar você a viver o que Deus tem preparado para você. Mas levante a mão e receba. Se você se basear na palavra e usar as convicções que a fé lhe dá em Cristo Jesus, você vai viver o que ninguém vai viver à sua volta, e o nome de Deus vai ser glorificado. O que eu aprendo com Bartimeu, ele não é guiado pelo que os outros estão dizendo. Para. Eu fico perguntando por que é que eles têm tanta facilidade em dizer para. Por que? Para. Não incomoda. Está gritando muito. Bartimeu parou? Bartimeu era cego, parou? Mendigo, parou? Sozinho, parou? Então por que você para algumas vezes? Então por que uma mensagenzinha lá no Facebook está te aborrecendo? Então por que aquele status que foi uma indireta mexeu com você? Bartimeu diz: eu não paro por nada. Para, Bartimeu. Não paro. Cala a boca. Não calo. E por que é que eu não calo? Porque eu sei o que eu quero. Eita. Por que é que você não vai parar? Porque eu sei o que eu preciso. Por que é que você não vai parar? Porque eu sei a convicção que eu tenho no rei que está passando ali. Aleluia. Por que é que você não vai parar, Bartimeu? Porque desde criança eu ouço dizer que o rei iria nascer, e eu estou tendo a oportunidade de estar no mesmo lugar que o rei está. Então eu não vou perder a oportunidade. Eu vou gritar, eu vou clamar, eu vou fazer de tudo para conseguir o que eu preciso. Bartimeu, depois de dizerem para, não clama, não grita, para, e para. Quem parou? Jesus parou. Para, Bartimeu, para, Bartimeu, para. Bartimeu não parou. O texto diz, no texto de Lucas, e gritava ainda mais. Para, Bartimeu. Ele aumentava o volume. Para. Ele aumentava mais um pouquinho o volume. Para, Bartimeu. Não paro. Ele foi amplificando, gritando um pouco mais alto, aumentando o volume, aumentando o volume, e aumentando o volume,
E aquele cego que estava sentado na beira do caminho gritou tão alto, mas tão alto, parece até redundante, né? Gritou tão alto, mas ele gritou com tanta força que aquele grito atingiu o ouvido do rei. E quando o rei ouviu alguém gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim, Jesus parou e disse: quem é que está me gritando? Quem é que está me chamando? Quem é que está fazendo esse alvoroço todo aí por minha causa? Quem é que está? Quem é que está gritando? Tragam aqui quem está gritando. No meio de uma multidão, guarde isso aqui para nunca mais esquecer. No meio de uma multidão, Jesus vai abrir uma audiência para atender Zaqueu, para atender Bartimeu, melhor dizendo. No meio de uma multidão, ele vai parar para atender um cego, um mendigo, alguém que estava ali pedindo esmolas, alguém que estava ali precisando de ajuda. Não era um nobre, era um pobre. Não era um famoso, é um sem nome. Não é alguém conhecido, porque o nome dele nem aparece. Ele é filho de um senhor chamado Timeu. Mas eu aprendo que Jesus gosta de atender os sem nomes. Aleluia. Jesus gosta de atender gente que o nome dele não aparece em lugar nenhum. Qual é o nome do cego lá de Betsaida? Eu não sei, mas Jesus atendeu ele. Qual é o nome da mulher do fluxo de sangue? Tocou e foi curada. Qual é o nome do cego dessa história? Eu não sei. Qual é o nome do endemoniado de Gadara? Eu não sei. Qual é o nome? Eu não sei. Mas de uma coisa eu sei: o Rei dos Reis parou para atender alguém que não tinha nome. Então levante a sua mão e receba. Você pode não ter o seu nome citado, você não precisa ser famoso, você não precisa ser conhecido da cidade inteira. O rei te dá atenção mesmo assim. Você está caído, você está parado, está machucado, está ferido, não tem problema. O rei vai parar e vai abrir um espaço na agenda para te atender, para te socorrer, para liberar bênçãos sobre você e sobre a sua casa. Aleluia. Não é o nome que está em destaque aqui. Guarde isso aqui, porque se apertar você dá glória a si mesmo. Não é o nome que está em destaque aqui, é a atitude, é o comportamento que está em destaque aqui. Não é qual é o nome dele. Não é isso que está em destaque. Ele é filho de alguém muito conhecido? Não sei. Mas uma coisa eu sei: eu não sei o nome do cego, mas o cego sabia o nome do rei. Eu não sei o nome dele, mas eu também não preciso saber o nome dele. O que eu preciso saber é que ele sabia o nome do rei que estava passando ali. Não era nenhum dos Césares, era maior. Nenhum dos Herodes, era maior. Nenhum dos faraós, era maior. E o maior homem da história estava passando ali com uma sandália judia, pés empoeirados, sol quente na cabeça. Elebarachuri acalabarahaya. O que eu aprendo com Jesus aqui é:
Ele é nobre, Ele é poderoso, ele é o Rei dos Reis, Ele é o Criador de todas as coisas, Ele é o Príncipe da paz, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o Deus forte, Ele é o Conselheiro, Ele é a semente da mulher, Ele é todos esses adjetivos que a Bíblia qualifica Ele. Mas tem uma coisa: Ele era humilde demais. Oh, homem humilde, gente. Oh, simplicidade. O rei está passando ali e ele está de forma tão discreta, mas tão discreta, no meio da multidão, que todo mundo consegue enxergar no máximo um mestre nele. Ele é um rabino, ele é um mestre, ele é alguém que conhece com profundidade as Escrituras. Mas Bartimeu é o único que olhou e disse: não, de Nazaré, não. Esse Jesus de Nazaré aí, esse Nazaré é só apelido. Ele é filho de Davi, ele é rei, ele é poderoso, ele é eterno, ele é cumpridor de promessas. O que você precisa aprender, e nós já vamos partir para o encerramento, é que Bartimeu está vendo além da multidão. Bartimeu está vendo além, está vendo depois da curva. Tragam ele para mim. Aí vão trazer ele. Aí a Bíblia diz: agora eu quero que você guarde isso aqui, que nesses próximos 5 minutos eu já vou devolver o microfone, mas eu quero que você guarde o que está acontecendo. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego dizendo: tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Isso aqui não soa bem. E não. Esse homem já era animado demais. Tem bom ânimo. Esse homem está gritando contra tudo e contra todos: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia. Tem bom ânimo. Esse homem já era animado demais. É porque quem chamou não tinha o que dizer. Porque quem está perto ali está gritando: para. Agora que Jesus parou, com a cara amarelada, diz: tem bom ânimo. Gente, esse homem é muito animado. É que quem estava em volta ficou sem graça. E quando não acha o que falar, falou o que veio na mente primeiro: tem bom ânimo, porque ele está te chamando. Então agora não é Bartimeu só que está gritando por Jesus, é Jesus que está enviando a resposta: tragam ele. Bartimeu está gritando, e de lá Jesus está dizendo: alguém busca ele. E ele grita daqui, e Jesus enviando resposta de lá. Ele grita daqui, e já vem uma resposta de lá. Ele grita daqui, e já vem uma resposta de lá. Você não entendeu? Eu repito: ele grita aqui, Jesus ouviu lá e já enviou uma resposta: vai chamar ele. Levante a mão e receba, se você quiser. Enquanto você está clamando aqui, tem resposta vindo do rei para você. Eu vou repetir, que é muita gente para pouco glória. Enquanto você está clamando daqui, tem uma resposta vindo do rei para você: chama ele, eu quero falar com ele agora. E alguém vai, ele está te chamando. Então deu certo. Gritar contra todos, deu certo. Dizer que ele era filho de Davi, deu certo mesmo. E eu me lembrei, o pastor Gesiel disse que Jesus gostava muito de ser chamado de filho de Davi. E por que ele gostava? Porque aqui Davi é um nobre, um rei, um guerreiro. Mas lá no céu ele não vai ser chamado de filho de Davi, porque aqui Davi é o nobre, ele é o servo. Lá ele é o nobre, Davi é o servo. Então Bartimeu usou a senha: filho de Davi. Aí ele parou: chama ele. Aí foram chamar ele. Ele estava fazendo o quê?
gritando ainda, porque ele não sabe que Jesus já mandou uma resposta para ele. Então ele ainda está, filho de... Aí alguém bate no ombro, precisa gritar mais não. Ele já te ouviu e mandou dizer para você levantar agora e ir ao encontro dele, porque ele quer conversar com você. Aí, receba essa palavra. Você deve orar até Deus responder. Vou repetir. Você deve orar até a resposta chegar. Não é orar uma semana, a resposta não veio, mudou, está orando por outra coisa. Mais uma semana, a resposta não veio, mudou a pauta, está orando por outra coisa. Orou mais uma semana, não chegou, mais uma semana orando por outra coisa. É por isso que nosso pastor sempre ensina: use o prospecto e ore por esta causa até Deus responder. E levante a mão e receba. Para quem ora, tem resposta de Deus. Isso é para quem ora. Se você não ora, você dificilmente vai obter respostas. Mas Bartimeu gritou: filho de Davi, chegou, vai, ele quer falar com você. Está sentado ainda está como mendigo, precisando de esmolas. Mas o rei parou. Quando chegaram para ele, disseram: o rei te ouviu, o rei quer falar com você, o rei te deu atenção. A Bíblia diz que ele levantou em um salto. Pressa. Se o rei me chama, pressa. Tenho que ir rápido. É difícil demais ser atendido por esse homem. Se ele está me chamando, não vou perder tempo. Vou agora, depressa. Vou correndo. Não vou dizer espera. Não vou dizer depois eu vou. Eu vou agora. Isso aqui eu aprendo com Bartimeu e você deve aprender também. Se Jesus está te chamando, deixa para depois, não. Resolve isso hoje. Resolve isso agora. Se Jesus está te chamando, não faz de durão, não. Porque sou eu quem preciso dele. Eu que preciso estar perto dele. Está chamando? Eu vou depressa. Aí ele levantou, lançando de sobre si a sua capa. E por que é que apareceu essa capa aqui? Porque essa capa era uma capa romana que dava legalidade a mendigar naquele lugar. Sem aquela capa, não pode mendigar. Sem aquela capa, não podia ficar ali. Sem aquela capa, era expulso dali. Quando ele levanta e joga a capa fora, ele ainda não sabe o que vai acontecer dali para frente. Conseguiu entender isso aqui? Ele não sabe o que vai acontecer do levantar e jogar a capa até a audiência com Jesus. Mas se Jesus está me chamando, eu vou jogar essa capa fora. Entendeu? Jesus está me chamando. Eu não sei o que vai acontecer daqui para lá, mas se Ele está me chamando, eu vou me lançar, eu vou me jogar, eu vou abraçar a oportunidade, eu vou me lançar por inteiro, porque essa capa aqui não é plano B mais para Bartimeu. Por que é que ele não guarda ela? Porque ele não tem um plano B, ele só tem o plano A mesmo. Se ele pega aquela capa e guarda ela dentro de um alforje, o que ele está dizendo com isso? Se Jesus não fizer o que eu preciso, eu volto a mendigar. Entendeu? Se ele guarda a capa, ele estaria dizendo: se Jesus não fizer o que eu desejo, eu continuo no mesmo lugar.
A capa está guardadinha, escondida, camuflada. Mas Jesus chamou. Não preciso mais dessa capa. Guarda que é pesado, hein? Quem me precisa ver encapado aqui é Roma. Se um romano passar aqui e me ver cego, mendigando, sem capa, ele tem que ser expulso. Então quem queria ver ele coberto com aquela capa era Roma. Os cobradores de impostos. Mas Jesus não. É bom que lancemos as capas fora quando Jesus nos chama. Eu sei que o Glória vai sumir, mas eu tenho que falar. É bom que lancemos as capas fora quando Jesus nos chama. Essa capa aqui é o plano B. Se Jesus não fizer o que eu quero, eu tenho o plano B. Se não for do jeito que eu quero, eu volto para a capa. Se não for do jeito que... Se eu for na campanha da provisão e não der certo, eu volto para a minha capa. Joga essa capa fora hoje. Olha para quem está do seu lado aí e diga para ele: jogue essa capa fora hoje. Pode falar para quem está do outro lado aí, fale bem forte. E se tem um dedo que é de profeta, estenda ele aí e até aponta para quem está do seu lado e diga para ele: jogue essa capa fora hoje. E jogando a capa fora, se lance ao chamado de Cristo para viver o que eles têm preparado para você. E esse é o grande problema, é a nossa falta de coragem de jogar a capa de Roma fora. Esse é o grande drama desse tempo. Eu vou orando, eu vou clamando, mas se não der certo, eu volto por aqui, eu vou por ali. E o que tem de crente que está decepcionado na fé e dizendo: Jesus não fez, e porque ele não fez, eu voltei para o plano B, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E por que Jesus não fez? Porque tinha uma capa escondida. E qual é a maior prova que Bartimeu quer ver? Ele jogando a capa fora. Ele lançou a capa. E quando ele lançou a capa, ele chegou perto de Jesus. O que queres que eu te faça? A resposta ele já havia dado quando jogou a capa fora. Eu quero ver. Lucas escreveu: por ser médico, que eu torne a ver. Bom, aí Jesus disse: então veja. Então veja. E qual é o grande drama aqui? Que Bartimeu é cego, mas poderia fazer outra opção, poderia pedir outra coisa, mas ele pediu o que ele precisava. Eu quero ver. Por que é que tem muita coisa que não chega na sua mão? Porque você não está pedindo o que você precisa. Você não está pedindo o que você precisa. Você está pedindo porque alguém pediu, porque outra pessoa está vivendo algo que você acha ser interessante, aí você ora pedindo aquilo, mas não é o que você precisa. O que você precisa, a princípio, é jogar a capa fora e ser verdadeiro em responder Jesus. Porque a única pessoa que você vai chegar diante dele e ele já fez a leitura da sua alma por inteiro é Jesus. Então não adianta você chegar perto dele falando de uma coisa, precisando de outra. Porque primeiro ele quer abrir os nossos olhos, assim como fez com Bartimeu. Porque tem coisas que eu só vou viver com ele depois que os meus olhos forem abertos. Você está querendo viver coisa, mas seu olho não abriu ainda. Você ainda está enxergando a capa. Você ainda está travado em algumas coisas de Roma.
Vai dando glória a si mesmo. Tem algumas coisas de Roma que são interessantes demais para você ainda. Então você está travado nessas coisas e Jesus também não está fazendo nada. Mas nesta noite, lance o que é de Roma fora e aceite o chamado dele. Fica de pé comigo. Curve a sua cabeça. Você tem 1 minuto para orar, para acertar essas questões aí, para jogar essa capa fora, para se despir diante do Rei dos Reis, abrir sua alma para Ele e declarar o que você precisa dele nesta noite. É noite de escamas caírem por terra, é noite de olhos serem abertos. E enquanto a igreja está orando, enquanto a igreja está em oração, eu quero falar com você que veio para o culto desta noite, e você ouve a voz de Cristo te chamando. Você percebe que Jesus está te chamando para perto dele, para a presença dele. Você consegue ter certezas agora de que Jesus está te chamando. Aí apareceu dúvidas, apareceram um misto de sentimentos, mas nesta noite Jesus está te chamando. Se você está aqui agora no culto, dentro do templo, a oportunidade está aberta para você vir diante do altar, reconhecendo Jesus como Salvador da sua alma. Pela internet, quem está nos ouvindo, se deseja entregar sua vida a Cristo, é só colocar embaixo aí, eu quero. Coloca o seu número de telefone, chame no mensagem, no direct, faça contato com a secretaria da igreja, porque você não pode recusar o chamado do Rei dos Reis hoje. Tem alguém que está em nosso meio que deseja entregar sua vida a Jesus? Se tem, levante uma de suas mãos. Temos um jovem ali. Alguém acompanha ele, por favor. Venha diante do altar, meu filho. Nós apresentamos, Senhor, agora esses jovens que estão diante do altar. Pedimos a sua bênção, Senhor. Clamamos pelo teu favor agora. Que todos os objetos romanos, baseado na palavra que preguei nesta noite, sejam desvencilhados agora, caiam por terra agora, sejam desfeitos agora, e que eles comecem a viver o que o Senhor tem preparado para eles. Nós clamamos agora em nome de Jesus, o Salvador. Temos a terceira pessoa chegando diante do altar. Eu acho que tem mais gente, pastor. Pode continuar, pastor. Eu estou com o sentimento que tem mais gente para vir diante do altar. Tem alguém comigo nisso? Tem alguém comigo nessa palavra? Vocês estão comigo nessa palavra que tem mais gente para vir diante do altar? Então comece a orar agora para as cadeias caírem por terra. Comece a orar agora para toda arma que o diabo tem preparado ser desfeita agora em nome de Jesus. Porque nós não vamos abrir mão daqueles que são chamados por Cristo nesta noite. Cadê a próxima pessoa que vai vir diante do altar? Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Jesus está te chamando. Você tem 30 segundos exatamente para chegar aqui, para devolver o microfone exatamente 9 horas para o pastor. Cadê a próxima pessoa? Cadê você que Jesus está te chamando agora? Que Jesus está te convidando agora. Oh Deus, em nome de Jesus. Como igreja, nós concordamos que haverá uma nova história para essas pessoas que estão diante do altar.
É uma nova história para quem está aqui diante do altar. E se você puder levantar a mão e aplaudir a Ele, porque a quarta está chegando diante do altar também. É noite que as barreiras caem por terra. Oh, meu Deus. Pode vir, pastor. Aleluia. Deus, o Senhor é Deus que salva. O Senhor é Deus que chama. Deus, e aqui estão estes jovens. O Lucas veio ontem, Senhor, mas hoje ele veio de novo. Deus, e nós queremos agora consagrar a vida de todos eles no teu altar, Senhor. Escreva esse nome no livro da vida, Jesus. Dá uma nova história. Tu és o Salvador e o Senhor. Perdoa os pecados. Ó Deus, purifica agora. Dê uma nova mente agora, em nome de Jesus, e que todos eles possam dar fruto para a sua glória. Nós repreendemos o diabo e as suas obras, repreendemos toda ação contrária e declaramos libertação completa e total nessas vidas agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pode aplaudir mais forte. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. E que Ele ponha em você a paz. A paz que só Ele pode te dar. E que seja sobre todos nós a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus o Pai e a consolação, a comunhão do Santo Espírito de Deus. Todos nós que amamos a Jesus e aguardamos a sua vinda, digamos juntos: